Quarta-feira, dia 5 de outubro. Consequências do pecado. E o primeiro texto que nós vamos ler está na meditação matinal para conhecê-lo do dia 8 de janeiro. E diz o seguinte para nós: a primeira grande lição moral dada a Adão foi a da renúncia. Foram-lhe postas nas mãos as rédeas do domínio de si mesmo. Discernimento, razão e consciência deviam exercer o controle. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Discernimento, razão e consciência deviam exercer o controle. No entanto, as rédeas foram colocadas nas mãos de quem? De Adão. E ela continua dizendo o seguinte: foi permitido a Adão e Eva partilharem de toda a árvore do jardim, exceto uma única proibição. A árvore proibida era tão atraente e bela como qualquer outra das árvores do jardim. Foi chamada a árvore do conhecimento porque, participando daquela árvore de que Deus dissera, dela não comerás, ali em Gênesis capítulo 2, verso 17, teriam o conhecimento do pecado, a experiência da desobediência. Então, esse era o conhecimento, né? O conhecimento do pecado, da desobediência. Vejam só. E agora nós vamos ler um outro texto que está no livro História da Redenção e diz o seguinte para nós: humildemente e com tristeza indescritível, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência à ordem de Deus. A atmosfera estava mudada. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus os vestiu com roupas de pele para protegê-los da sensação de frio e calor a que estavam expostos. Todo o céu se entristeceu por causa da desobediência e da queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Já não podiam ter comunhão direta com Deus e haviam afundado em miséria desesperadora. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois, no planejamento divino, ela jamais iria perder sua força nem dispensar a mínima parte de suas reivindicações. Vejam só o que esse texto traz para nós, queridos irmãos e queridas irmãs. Se Deus pudesse a qualquer momento mudar a sua lei, Adão e Eva não teriam tido necessidade de passar por tanto sofrimento, não teriam tido a obrigação de sair do jardim. Você desobedeceu, não tem problema, eu mudo a lei aqui e está tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. E a nossa realidade hoje, em um determinado aspecto, né, ela mostra o quanto que a lei de Deus é imutável. E o próprio Cristo falou isso: não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Não vim para revogar, mas para cumprir. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Confira lá na sua Bíblia. Vejam só que isso está em harmonia com a palavra de Deus. E agora vamos ler um outro texto aqui que está no livro Spiritual Gifts e diz o seguinte: Spiritual Gifts, volume 3. O Filho de Deus se compadece do ser humano decaído. Ele sabe que a lei de seu Pai é tão imutável como ele mesmo. Ele só pode ver uma saída para o transgressor e se oferece a seu Pai como um sacrifício pelo homem, para tomar sobre si a culpa e o castigo do ser humano e redimi-lo da morte, morrendo em seu lugar, e, assim, pagar o resgate. Por causa de seu querido filho, o Pai adia por um tempo a execução da morte. Ele entrega a Cristo à humanidade decaída. Vejam só o plano da salvação se desenrolando aqui, não é? E para finalizar, vamos ler um texto do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, que diz o seguinte para nós: a transgressão da lei de Deus trouxe miséria e morte em seu rastro.
Por causa da desobediência, as faculdades do ser humano foram pervertidas. O egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza ficou tão enfraquecida que lhe era impossível resistir ao poder do mal. E o tentador viu que seu propósito de impedir o plano divino na criação do ser humano e de encher a terra de miséria e desolação havia se cumprido. As pessoas haviam escolhido um governador que as acorrentou como cativas à sua carruagem. Que imagem, hein? Imaginem vocês escolhendo um governador que é Satanás e ele vai e te acorrenta na carruagem dele e ele anda e te arrasta. Que quadro triste, não é? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio para nos libertar desta escravidão, dessas correntes que nos prendem a Satanás. E através de Cristo, então, podemos ser libertos. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós possamos nos aproximar de Deus, que nós possamos buscar em Cristo Jesus essa liberdade que só Ele pode nos dar. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.